Já vi a maioria que está por aqui, mas não podia deixar de dar um bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá fraco. Ô, jovem, você não deu café para a turma, viu? Acho que é isso, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia. Beleza. Gente, satisfação enorme estar aqui com vocês, no meu estado, na minha casa, para fazer um debate sobre o FUNCEF, né? É uma alegria muito grande poder estar com vocês, e principalmente com um grupo que trabalhou, que ajudou a nos eleger, né? Nós tivemos aí, vocês sabem, alguns anos de luta para reconquistar esse espaço dentro da nossa fundação, e não foi fácil, né? Foram anos de luta, anos de candidatura, de debate, de aproximação com as bases, e hoje temos aqui, principalmente desse movimento dos gestores, né, a GCF e FENAG, que nos elegeram. Lógico que tivemos um pool de associações, né, capitaneada pela FENAG e pela FENAI, que começaram esse movimento no ano passado, na eleição dos nossos 2 conselheiros, e nessa eleição a gente teve a oportunidade de eleger o Nilson e o Heitor, que aqui está, como conselheiros da FUNCEF. E aí, nesse movimento, nós fizemos a virada daquele período em que havíamos tentado reconquistar o nosso espaço na FUNCEF, e agora, com esse grupo, com esse movimento que criamos de parceria entre os movimentos dos empregados, reconquistamos esse espaço dentro da FUNCEF. Vocês sabem que há anos, né, a Lei Complementar 108 e 109 nos permitiu esse espaço de gestão dentro do fundo de pensão. A gestão é paritária, ao longo dos anos nós nos acostumamos, a patrocinadora, que é a Caixa, indicava 3 diretores, o presidente e 2 diretores, e nós elegíamos 3 representantes, no caso 3 diretores. Houve no ano passado uma mudança no estatuto que reduziu para 2 diretores eleitos e 2 indicados, porém respeitando o mandato dos que lá estão. No caso nosso, eleitos, o mandato terminou no ano passado, em função do novo estatuto, já se teve a mudança de um diretor a menos eleito por nós. No caso dos indicados da Caixa, como o mandato deles começou no ano passado, será respeitado o prazo do mandato, e ao término do mandato desse grupo que está lá, também a Caixa terá 2 indicados, um presidente e um diretor de investimentos. Especificamente na minha área, eu acabei assumindo 2 diretorias. Nós tínhamos uma diretoria que era a diretoria de administração e tecnologia, e tínhamos uma diretoria que era de controladoria e planejamento. Essas 2 diretorias foram fundidas, estão na minha mão, na minha pasta, e eu cuido, então, hoje, seguramente, da maior diretoria da FUNCEF, que é uma diretoria que cuida da administração. Aí você tem compras, recursos humanos, contratações, gestão de contratos, gestão de negócios, tecnologia da informação, que é toda na nossa área de gestão de risco, controle, controladoria e contabilidade. Então, assim, é uma mega diretoria. Nós temos 4 gestores, a exemplo do que fizemos apresentando os nossos gestores lá naquele encontro nosso da FENAG, foi em maio, né? Lá em Guarulhos foi maio. Então, tivemos uma pequena alteração naquela proposta inicial de estar levando conosco alguns colegas para as pastas de gestão. A única alteração que houve foi o nosso colega Messias, que está aqui conosco, que falou, o nosso vice-presidente Condel, que por questão de um compromisso pessoal com o movimento na Bahia, do qual ele é representante do Sindicato dos Bancários e representante do nosso movimento, ele entendeu que valia a pena continuar lá. Para nós, na FUNCEF, com toda certeza, é uma perda não tê-lo conosco, mas conseguimos substituir, a Marilde foi no lugar dele, e então temos lá aquele grupo que foi apresentado no dia a dia conosco. Tá? Nós preparamos uma apresentação aí, tá aí no ponto, que é um bate-papo que está sendo feito no modelo em todos os encontros regionais
que foram realizados no Brasil. Não sei se vocês estão sabendo, os outros encontros regionais foram realizados há 15 dias atrás, em função do aniversário da GCF-BH, que é comemorado hoje à noite. Nós aproveitamos a oportunidade para fazer não só o encontro regional, como também uma comemoração de 30 anos, que acho que vai valer a pena, e nós esperamos poder contar com a presença de todos que estão aqui. Eu acho que todos estarão, né? Agradecemos aí de antemão. Pessoal, outro agradecimento que eu quero fazer, né? Eu acho que assim, essa conquista nossa dessa pasta na FUNCEF, ela foi trabalho de cada um dos que está aqui. Eu sei como foi difícil para a gente trabalhar naquela campanha, mas assim, agradecer muito a vocês e dizer a vocês que o nosso mandato, ele é um mandato coletivo. Eu não estou lá por mim, eu estou lá por vocês, por nós. E o Rogério que está lá é o mesmo Rogério que vocês conhecem de 25 anos de movimento, de 30 anos de movimento. Meu telefone todo mundo sabe, meu e-mail todo mundo sabe. A gente está lá para atender e para discutir e debater FUNCEF. Pessoal, um olhar sobre o nosso futuro. Quando a gente fala de FUNCEF, a gente fala de futuro, né? E não dá para você pensar em trabalhar uma vida inteira e, ao término dessa vida, você não ter uma aposentadoria digna. E é isso que a gente busca na nossa fundação, né? Ao longo dos anos, essa fundação cresceu, esse modelo de gestão tem se tornado, no mundo inteiro, um modelo que é extremamente adequado nas economias, principalmente nas economias estáveis. Os fundos de pensão, além de desempenhar um papel extremamente adequado para aquelas pessoas que são associadas a eles, representam um papel extremamente forte na economia daquele país. A gente pode olhar e analisar ao longo dos anos, Estados Unidos e Europa, os fundos de pensão têm assim, um papel extremamente importante na economia. Por quê? Porque são grandes fundos gestores de recursos e principalmente porque são gestores de recursos de longo prazo, né? Quando você tem um fundo de pensão e as pessoas vão na empresa se aposentando ao longo dos tempos, a empresa se renova, pessoas jovens chegando, novos contribuintes para o fundo, outras pessoas saindo, outras se aposentando, e ao longo dos anos os fundos acumulam recursos que vão participar de fato da economia do país. Até porque, para que você pague a aposentadoria, você tem que gerar rentabilidade. E, às vezes, não se gera a rentabilidade necessária com a economia estável. Então, você tem fundos de investimento, você tem participações e investimentos de longo prazo, sobretudo em negócios que, às vezes, o governo do país não tem condição de fazer, como é o caso do nosso país, né? Às vezes você tem investimentos públicos que são liberados e franqueados à iniciativa privada e são oferecidos aos fundos opções de investimentos que vão permitir que, ao longo do tempo, sejam geradas rentabilidades e que essa rentabilidade possa, então, permitir garantir a aposentadoria dos participantes. Pessoal, tudo que eu tiver ali eu vou falar rapidinho, porque eu tenho um tempo pequeno e eu acho que a gente pode fazer uma interação. Mas se vocês entenderem, no decorrer da apresentação da tela, que vocês querem me perguntar logo ali, eu acho que a gente pode, então, já ir matando as dúvidas daqueles assuntos apresentados. O que a gente trouxe ali é uma apresentação padrão em todos os encontros, e o que está ali é fruto das dúvidas que são levantadas no movimento, né, Heitor? O Heitor preparou, o Nilson preparou. Então, é fruto das dúvidas que vêm sendo apresentadas. O que não quer dizer que tudo que está ali vai atender a demanda de vocês. Mas a gente está aí para poder propor. Para que lá? Vamos ver esse aqui. Tá. Ok. Aqui, assim, ó, para a gente conhecer a estrutura, porque é importante a gente conhecer um pouco daquilo que a gente fala. Eu já falei um pouco disso aqui, né? Houve uma alteração do processo eleitoral em 2022 em função da mudança do estatuto, aquela questão da mudança das diretorias, de diminuição, está aqui, né? Até 2025 são 3 indicados e 2 eleitos, 2025 encerra esse aí, são 2 e 2, a gente volta a ter paridade. Essa questão de paridade da FUNCEF é meio complicado, tá, gente? Não é na FUNCEF, é no fundo de pensão. E aí eu já falo de paridade de uma vez, que é um negócio que a gente tem que pensar, inclusive, enquanto legislação, para a gente trabalhar isso. Nós temos paridade na gestão, mas não temos paridade no voto. O presidente da diretoria executiva, que é indicado pela empresa, ele tem voto de Minerva. O que quer dizer que a empresa passa o que ela quer passar, mesmo com paridade de 2 a 2 ali. Tá? Se a empresa entender e o presidente usar o voto de Minerva, ele aprova o que ele quiser.
Na lei complementar 108, que é a legislação que fala dos fundos de previdência, sobretudo das estatais, é muito claro. O Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo da instância de gestão da empresa, o Conselho Deliberativo, o voto também de Minerva é do presidente do Conselho Deliberativo, que também é indicado pela patrocinadora. E isso está na lei, né? No caso da FUNCEF, não tem o voto de Minerva da diretoria executiva, não está na lei, mas está no estatuto da FUNCEF. Então, nós temos. E, no caso, o Conselho Fiscal, o voto de Minerva é nosso. A lei, então, permitiu que, no Conselho Deliberativo, a patrocinadora tivesse o voto de Minerva, e, no Conselho Fiscal, nós, representando os empregados, tivéssemos voto de Minerva, que está aqui, está o nosso presidente, Heitor, que é hoje o nosso presidente do Conselho Fiscal. Não é isso, Heitor? Voto de Minerva está usando muito lá? Não. Nenhuma vez. E nem vai precisar, né? Sob sua gestão, eu tenho certeza que não precisa de voto de Minerva para fazer gestão lá, não. Então, essa é a questão da legislação, pessoal. Você muda para mim, por favor? Eu acho que esse troço aqui não está funcionando, não. Então, pessoal, falei também... anterior, por favor. Eu falei também aí da questão da nossa composição de gestão, né, para a campanha. Essa vitória, na realidade, ela prova que, apesar das adversidades, apesar de estarmos vivendo num momento estranho, né, bem estranho nesse país nosso, a gente consegue se unir e a gente consegue mudar muita coisa com união. Por isso que a gente criou esse movimento, juntos, a FUNCEF é dos participantes. Ela é nossa. E nós podemos ditar os destinos dessa fundação a partir da união dos nossos movimentos. Por favor. Então, fomos eleitos aí no Conselho Fiscal no ano passado, que representa esse início de mudança que eu falei para vocês. Heitor, presidente do Conselho Fiscal, que está aqui conosco, Walter San Martin, que é do movimento, representa os sindicatos bancários de São Paulo, está conosco como suplente. No caso, no deliberativo, o Nilson, e a Gaia, que é de Brasília, que representa a FETRAF, está lá conosco também no Conselho. Em 2022, o Jair Ferreira, que era ex-diretor da FENAI, foi eleito e está como diretor de benefícios, eu como administração e controladoria, e tivemos a felicidade de eleger mais um colega no Conselho Fiscal, que é o Sâmio Cássio, que tem como sua suplente a Tamara, representando São Paulo, e também o Celim, que é do movimento sindical, nosso colega, diretor dos sindicatos bancários de Ipatinga e Vale do Aço, também como titular, e a Elaine, que é representante dos engenheiros, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos lá de Brasília. Então, essa é a composição que tivemos e que construímos, colocando pessoas dos mais diversos movimentos e trazendo para o debate o conhecimento e a doação de cada uma dessas pessoas. Por favor, pode passar. Aqui começam algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês, porque nós vamos ter eleição de FUNCEF agora de 2 em 2 anos, né? Porque intercalaram os mandatos. Os mandatos são 4 anos, porém, nessa mudança, não dá para mudar todos os diretores numa canetada só. Então, o meu mandato é de 2 anos para criar a intercalação entre um diretor e outro. Então, nós teremos eleição daqui a 2 anos para o cargo de diretor, o Jair continua, e daqui a 4 anos, quem for eleito agora reeleito, se eu for reeleito ou alguém no meu lugar for eleito, fica 4 anos e o Jair sai 2 anos depois da eleição dele. Então, vamos ter sempre esse movimento de eleição. Algumas constatações que é para a gente tratar no movimento, eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, até porque não tem tempo para isso. Baixa participação dos ativos. Por que os ativos participam pouco? É uma interrogação que a gente precisa ter. Vocês, gerentes gerais de agência, né? Acho que aí é um convite para pensar. Qual é o meu tempo, qual é a minha participação nesse processo de estar trazendo para o debate na minha unidade, na minha agência, um negócio tão importante como o FUNCEF? Um negócio tão importante como saúde de caixa. Nós estamos deixando isso na mão dos outros, que esse assunto não é comigo, ou eu posso trazer para dentro de casa e começar a criar na minha agência, na minha unidade, a consciência e a importância desse debate para, de novo, resgatar o nosso fundo de pensão
para o debate e que as pessoas se apropriem mais dele, não só no debate, mas como no conhecimento. Porque, infelizmente, pessoal, quando eu converso com algumas pessoas, eu me assusto com o conhecimento, o baixo conhecimento que as pessoas têm da FUNCEF, que é um negócio que você paga a vida inteira para lá na aposentadoria você ter direito de aposentar. Então é complicado. Os aposentados têm uma participação fortíssima no processo. Isso é extremamente interessante. Então, ok, vamos nos mirar neles. Desinteresse pelo tema é o que eu disse aqui. Compete a nós resgatar esse interesse. E representatividade. Pessoal, não adianta muito a gente ficar elegendo esse aqui ou aquele representante com 20% do participante da FUNCEF indo à urna votar. Nós temos 140 mil participantes e tivemos 40 e poucos mil votos. Ou seja, quase 100 mil pessoas não compareceram. Estou eleito, beleza, bacana, mas na hora que eu sento lá com o presidente da FUNCEF para falar com ele, não tem acontecido isso, tá? Estou só citando um exemplo. Ele é gente de melhor qualidade. Na hora que eu sento com ele, com 100 mil pessoas tendo votado, tendo ido à urna, 120 mil pessoas, e falar, olha, eu estou aqui eleito pelo representante. O peso é maior, não é? Se for 10 mil pessoas votarem, o cara olha assim e fala, pô, eu sou o representante da patrocinadora. Eu estou aqui porque a patrocinadora me colocou. Faz uma eleição, vai 10 mil pessoas votar, aqui 20 mil. Então, eu acho que a questão da representatividade, a gente também precisa começar a discutir no movimento dos empregados. Tá? Por favor. Gente, começar a falar do que interessa. Novo plano e REB. Nós temos uma mudança que precisa acontecer, já está no forno, era para sair esse ano, mas eu acho que ainda não sai, porque teve alguns entraves lá. O REB vai ser integrado ao novo plano. É uma luta antiga nossa, do movimento sindical, é uma luta do movimento dos empregados da Caixa, e a gente precisa valorizar essa mudança. É lógico que quem é REB, se existe alguém do REB aqui ainda, e não abriu um novo plano para pagar, vai ter reconhecido a esse problema seu de longos anos, tendo a incorporação dos planos. Não preciso aqui dizer da importância. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, o que está acontecendo? As pessoas perguntam sobre equacionamento nesses planos, sobre contribuir com percentual baixo, porque existe equacionamento. Então, novo plano e REB são planos de contribuição definida, ao chamado plano CD, que na realidade não é CD, ele é CV, é o nome correto. Ele é contribuição definida na fase de capitalização e ele é benefício definido na hora que você se aposenta e passa a receber. Porque o plano CD puro, ele não é benefício definido. Se acabar lá na frente o recurso da sua conta individual, acaba o dinheiro e você não recebe mais. Então o nosso plano é CV, ele é um plano vitalício, tá? Por que não há equacionamento, e eu vou falar um negócio aqui, talvez a maioria das pessoas aqui conheça, que são gerentes gerais e tal, mas é importante a gente lembrar isso, que as pessoas não conhecem. Porque o nosso plano, ele é como se fosse um fundo de investimento. Ele tem marcação no mercado e ele tem oscilações diárias, e a sua cota é ajustada diariamente, tanto para cima quanto para baixo. Então, que beleza, então eu sou novo plano, eu não pago o equacionamento. Paga, você só não sente, mas paga, do mesmo jeito. Como qualquer aplicador de qualquer fundo de investimento, de qualquer banco no mundo, se o fundo de investimento dele quebrar, ele perdeu. Se o fundo de investimento dele der certo, ele ganhou dinheiro. Não existe diferença, gente. O mercado financeiro é um só. A grande diferença que existe é quando você está num fundo de pensão, em função do elevado volume de recursos e da diversidade de aplicação, você minimiza riscos e busca investimentos de menor risco, porque você tem volume para fazer resultado. Então, equacionamento existe depois de aposentado, sim. Só que na FUNCEF toma-se o seguinte cuidado. Quando o nosso plano, quando o novo plano ele vira BD, que é benefício definido para aquela pessoa que vai, o recurso que está aplicado em renda variável, ele é transformado em renda fixa, título público federal. Porque aí dificilmente dá déficit. Porque você tem um título público que é adquirido, comprado na taxa que seja pelo menos remunerando a necessidade
da meta atuarial do plano, que hoje é 4,5% ao ano mais INPC. Como é que está meu tempo aí, jovem? Já passou, né? Porque só tem 250 telas aí para apresentar. Então, acho que está fácil, né? Vamos lá, faz favor. Essa incorporação, eu já falei. Pode passar. Tem um debate aí que eu acho que aqui não tem ninguém. Acho não, aqui não tem ninguém nesse caso, mas é só para informar para vocês que é um debate que está aí. Mulheres pré-78. É um histórico em que as mulheres que se aposentaram lá atrás e não tinham, como elas contribuíam 30 anos e homem 35, elas se aposentavam com um valor menor. O cálculo da aposentadoria era menor. E isso foi derrubado pelo STF e está ajustado, porém aquelas que se aposentaram lá atrás estão recebendo menos. E isso está sendo ajustado. Como que está sendo ajustado? Existem vários grupos. Tem grupo que entrou na justiça e perdeu, tem grupo que entrou na justiça e ganhou, tem um grupo grande que não entrou na justiça. Então temos todo esse processo para resolver. Isso está sendo tratado, logicamente. As ações judiciais ganhas estão sendo pagas, as que não entraram na justiça, nós estamos discutindo uma forma de buscar, de resolver a situação. O entendimento está aí, existe. É lei, tem que pagar. As pessoas não entraram na justiça, como é que nós vamos fazer? A FUNCEF tem dinheiro sobrando para pagar isso? Não. Tudo em fundo de previdência é o seguinte, gente. Beleza, tem direito? Tem, legal. Tem que ter constituição de reserva. Constituiu a época? Não. Alguém tem que pagar. Quem vai pagar? 50% participante, 50% patrocinadora. Ponto. Essa é a realidade do fundo de previdência. Ah, mas então eu vou ter que pagar se isso sair? Vai. Não quero dizer que vai ter que pagar. Vai entrar na conta. Se nós gerarmos aplicação com superávit para cobrir esse valor, ótimo. Se não, tem que pagar. Sim. São próximo de 4 mil no Brasil. Próximo de 4 mil. Mas assim, o que está sendo proposto em nível de, a gente está estudando aí, em nível de acordo para que atenda a todos, eu acho que é uma coisa que vai atender o pessoal e resolve a questão financeira. Isso, já tem uma idade mais avançada, bem avançada. Inclusive, diversas já não estão mais conosco. Né? Fala, Mário. Ah, sim. Tá. Faz favor, volta aí. Eu pulei, né? Gente, nós temos 2 fundos que são extremamente interessantes para o pessoal do novo plano e para o pessoal do Reg Replan. No caso do Reg Replan, tem 2 fundos, o FAB e o FRB. O FAB é o Fundo Acumulador de Benefício. Aquelas pessoas que saudaram lá em 2006, que migraram para o novo plano, tiveram esse fundo que foi agregado como ganho para melhorar a rentabilidade a partir do momento em que você se aposentasse pelo INSS, mas não fizesse o requerimento da aposentadoria junto à FUNCEF. Porque você não pode estar trabalhando na Caixa recebendo a aposentadoria da FUNCEF. Então, se você estiver trabalhando, optou por aposentar pelo INSS, isso agora já não pode mais, antigamente podia. Aposentou pelo INSS, quer continuar na Caixa? Pode. Você não vai requerer a aposentadoria da FUNCEF. Tá. Esse dinheiro que você teria de receber, que era pago para você, se você fosse se aposentar, e não vai ser pago, ele fica, então, guardado no caixa da FUNCEF, sendo aplicado e gerando o quê? Recursos, gerando juros, de um dinheiro que você tinha direito e você não está recebendo. Foi, então, criado um novo fundo, que esse recurso é transferido para lá como se fosse transferido de fato, numa conta gráfica, e ele vai acumulando uma nova reserva, e em cima dessa nova reserva, ele gera um novo benefício. Ele chama, então, Fundo Acumulador de Benefícios. FLB é o Fundo de Revisão de Benefício. Esse também veio a partir da necessidade de um ajuste de reposição de perdas que foram muito incidentes no governo Fernando Henrique. Nós ficamos 8 anos sem aumento, e os aposentados também. Então, houve uma negociação nesse processo de migração para o novo plano, e outra garantia que foi criada foi o Fundo de Revisão de Benefícios. Ele diz mais ou menos o seguinte, olha, nós vamos repor um cálculo que era mais ou menos 49% de perda ao longo dos anos, à medida em que houver um superávit que extrapole 1% ao ano. Em havendo um superávit, 50% vai para uma conta reserva e 50% a gente aplica de aumento no salário
desse plano. E esse aqui incide também no novo plano, tá? Ele incide também no novo plano. Então, em havendo superávit, pode se distribuir e fazer um processo de aumento de ganho real. Esses dois fundos estão sendo questionados pela Previc, que é a previdência que regulamenta os fundos de previdência, que é o órgão estatal que faz todo o processo de regulamentação e de supervisão. Eles estão sendo questionados como se fossem ilegais, ou não deveriam existir. Nós estamos lá, logicamente, fazendo um estudo para apresentar que já foi estudado, que existiu à época todo um estudo matemático, atuarial, para suportar os custos desse fundo, e nós estamos, então, fazendo, isso é na diretoria do Jair, o Jair está lá envolvido com atuários, com consultoria, trabalhando esse processo, para que a gente, então, possa fornecer as informações necessárias à Previc, e que nessa informação, assim, a gente tenha aí, então, a autorização para manutenção dos fundos, que é o que a gente entende que é o legal, que está assinado, está contratado, passou a época em todas as instâncias governamentais e foi aprovado à época. Tá? 2 páginas, por favor. Ok, Mário? Deu entendimento? Beleza? Gente, reg replan. O grande problema nosso é equacionamento, né? O problema do equacionamento é assim, simples. Plano de quê? Plano benefício definido. Ao se aposentar, eu tenho um plano que me programou uma renda X, que é aquela renda que eu tinha, e eu paguei ao longo do tempo para ter essa renda. Os investimentos ao longo do tempo eram projetados dar uma importância X, e ao término de um período não deram aquela importância. O que falta completar é déficit. Ah, mas e se der mais dinheiro e sobrar? É superávit, vai para uma conta reserva e faz suprir esses fundos que eu falei com vocês aqui anteriormente. Mas no nosso caso desse plano, nós temos déficit que ocorreram em anos passados em função de alguns investimentos, e não é só investimentos, né? Tem investimento em renda variável, tem uma grande proporção de ações da Vale na época que tinham um preço e foram avaliadas, quando recolocadas dentro do processo de avaliação, tiveram uma queda, gerou déficit. Tivemos investimentos em FIPS que não tiveram a performance necessária, enfim, um conjunto de situações que hoje pesam não só para o ativo, que está ainda pagando ali, mas principalmente com o aposentado, que paga em torno de 20% da sua remuneração para repor um recurso para que haja liquidez no plano, né? Porque os planos precisam ter liquidez. Se você não tiver aquele valor ao longo do tempo, lá na frente alguém vai ficar sem receber. E o equacionamento se presta a esse papel. Fazer com que as pessoas todas, ao longo de um término de tempo, cheguem ao seu final. O que você tem que fazer para mudar isso? Precisamos aplicar em papéis que nos deem superávit e que esse superávit seja voltado para reposição daquilo que deixou de existir. Hoje, mercado financeiro como está, instabilidade de renda variável, é fácil conseguir isso? Não, não é fácil. Sobretudo quando você tem um volume de aplicações muito grande que vínhamos carregando em renda variável, algo em torno de 30% dos nossos ativos vinham em renda variável. Hoje temos aí algo em torno de 17% ainda. Não dá para fazer um movimento de uma guinada da noite para o dia em função dos volumes. O mercado, ele lê os movimentos que um grande fundo como a FUNCEF, como a Previ, faz no mercado de venda de ações. E nós sabemos o impacto financeiro que isso acontece em cada um desses movimentos. Então, você tem que fazer vendas nos momentos adequados. Outra coisa que nós não podemos também fazer é gerar perda, né? Hoje nós temos a Bolsa com um problema ainda de estar abaixo daquela pontuação que precisávamos para vender um pouco mais da nossa carteira e trazer para título público que está com uma remuneração boa, que está pagando a meta atuarial e com uma sobra legal. Mas se você faz um movimento grande de venda hoje, você simplesmente realiza perda. Então você vai fazer com que os planos percam de fato. Nós hoje temos um déficit que não está equacionado, e esse déficit é fruto desse processo de renda variável que vem há algum tempo não performando o que
o que tinha que performar. Então, ao fazermos um processo de venda, ele precisa acontecer no momento em que aquela ação esteja no mínimo, dentro de um valor que a gente possa recuperar o que estava lá atrás, e aí sim fazer a migração. Expectativa. Os novos estão indo para título público. Hoje, título público, porque a remuneração está muito boa, sabe, Albino? Está pagando renda metatorial e está sobrando. Olha, nós tínhamos um volume muito grande, eu ainda não estava lá, mas acompanhei, já sei, né? Nós tínhamos um volume muito grande em Vale, e vendemos no ano passado, apesar de uma grande polêmica na base, não pode vender Vale, não pode vender Vale. Vendeu na hora certa, no pico. Vendeu, fez dinheiro. Como a gente não tinha onde investir com valores acima da metatorial, o que aconteceu? Houve uma pulverização de investimentos também em renda variável. Constituiu-se um fundo que replica o IBRX, tá? Ele é idêntico ao IBRX, ele é com as 100 maiores ações da Bolsa, para pulverizar o risco das ações de mercado, e na medida em que o resultado da valorização dessas ações que compõem esse fundo for sendo necessário, aí sim você vai aos poucos vendendo e aportando em renda fixa, sobretudo NTNB, que está com um pagamento interessante. Então, esse é o movimento que está sendo feito. Mas não tem jeito de fazer de uma vez, sabe, Cabreira? Porque você sabe como é que é. O volume é grande demais e o mercado é extremamente sensível. E, mais uma vez, nós não podemos realizar perda naquilo que está lá. Tá? Vai. Mas assim, a segunda tranche de vendas da Vale, que veio mais ou menos ali em abril, maio do ano passado, ela foi bastante interessante, porque já se vendeu Vale e já se comprou título público. Porque aí a curva de valorização já era boa. Já tinha recursos para isso. E agora está acontecendo assim. Oi. Bom dia. Deixa eu te falar um negócio. Sim. Foi de 30 para 17, não é isso? Hã? 30 para 17. Olha, não existe assim, não dá para ficar fora de renda variável também, né? Em torno de 10 por enquanto, mas isso muda porque você tem um plano de investimento que a gente faz, que é por 5 anos, porém ele tem ajustes anuais. O plano desse ano está sendo construído. Há cerca de 60 dias nós tivemos lá palestras de grandes bancos, de grandes players nacional, que trazem toda a projeção do mercado para o futuro. A partir dessas palestras, eles trazem informação, são feitos estudos lá na diretoria de investimentos, né? E lá todo o corpo técnico faz um processo. Tem o ALM, que é um sistema de projeção, que você joga as informações e ele te joga uma proposta de investimentos. E aí sim, você bate o martelo naquilo. Não quer dizer que vai, né? Vendemos. Se tiver lá embaixo, 109 mil ontem, a gente estava, os grandes bancos, inclusive, entre eles, o Itaú, o Bradesco, estava projetando 140, 150 mil, estão dizendo que vão chegar no que vem. A gente não queria, ou tem estudos para aproveitar a queda da Vale, entre outras empresas, para poder alavancar os ganhos até o final do ano, ou mais, né? Até o final do ano que vem também, como tem a projeção. Mas projeção é projeção, né? Projeção é projeção. Veja bem, projeção é projeção. Expectativa nossa de comprar Vale existe, de novo. Nesse momento em que nós não vendemos tudo, nós temos Vale ainda em carteira. Ainda bem. E temos Vale no FIA Alvorada. No FIA nós temos Vale também, tá? Então, assim, o momento é de compra, inclusive. A expectativa de compra, não só de Vale, como de outras ações que estão em baixa, mas com perspectiva. Não há nenhuma posição fechada em relação à renda variável, não há posição fechada. O que se precisa fazer é garantir para aqueles recursos de longo prazo, para aquelas aposentadorias em que você tenha espaço de liquidez para trabalhar com 2030, 2040, 2050, você compra título público com uma remuneração adequada. Ponto. Agora, ali,
dentro daqueles valores de médio prazo, por exemplo, a gente tem espaço na carteira para comprar mais renda variável. Não está fechada a porta para renda variável, não. Pelo contrário, nós só conseguiremos sair do equacionamento com maior velocidade se investirmos em renda variável que dê certo. Porque ela pode dar errado. Esse o grande dilema do grande investidor. Você tem mercado apontando para um lado, você segue o mercado, estudos, e aí lá na frente acontece um problema alheio à questão macroeconômica, que impacta no macroeconômico e impacta em bolsa. Coisas que podem acontecer. A gente tem, lá em São Paulo, tinha pelo menos, eu frequento a GCF desde quando foi criada, né? Nasceu lá no sul de Minas, essa é uma outra história. Mas aí, a gente tinha uma equipe em São Paulo analisando as ações, analisando todos os investimentos. É lógico que deve continuar, né? Eu acho que existe ainda lá. Bom, esse seria um ponto. O outro ponto, e vou terminar por aqui, seria o seguinte, você muito bem disse o seguinte, a gente está pagando e pagando caro por prejuízos. Pois bem, como reverter? A gente tem que investir com qualidade, com retorno, para a gente poder ir diminuindo ao longo do tempo. Tem outras frentes sendo buscadas, Tem. Inclusive jurídicas. Tem. Tá certo? Uhum. Eu acho que a gente podia bater nisso muito, Rogério, para a gente poder ver como é que a gente consegue reverter realmente. Eu sei que é muito complicado você fazer valer o seu pensamento judicial, tá certo? A sua ponderação, a sua inicial, os seus anseios, né, e tudo mais. Mas juntando todo mundo e um pessoal brigando cada vez mais por nós, e isso passa serenamente, para mim, no meu entendimento, por vocês da diretoria, a gente tem que bater nisso sistematicamente. Além, é claro, de pegar as diretorias que fazem as aplicações para a gente poder tentar reverter. Tá bom? Muito obrigado pela atenção aí. Não, eu gostaria de te dar uma resposta. Só que levantaram uma plaquinha de 5 minutos aqui para mim, há 15 minutos atrás. Só para fechar essa questão, olha, você falou muito bem. Existe uma questão jurídica que está colocada aí recentemente pelo Ministério Público de uma ação civil pública de 5 bilhões contra a Caixa, todo mundo sabe disso aí, né? Ah, isso vai dar certo? Não vai dar? Não sei, é jurídico, é aquilo que você falou, né? Judicializou a coisa lá na frente. O que é que ocorre em relação a isso? O que é que eles estão cobrando? Eles estão cobrando exatamente, o procurador público entende que a Caixa, enquanto gestora e administradora daqueles fundos que micaram lá atrás, ela tem corresponsabilidade. E aí o Ministério Público entende o seguinte, olha, se você era gestora e administradora, você tem que pagar por um erro que você não geriu bem o recurso, né? Isso dá certo? Pode dar certo. Pode dar certo. Quanto tempo demora uma ação civil pública, em média, desse porte? 10 anos, 12 anos, 15 anos. Vamos conseguir resolver o problema? É o que nós estamos pagando de déficit. Ah, lá na frente deu certo, o dinheiro volta para quem pagou. Ok, tudo bem. Só que é o seguinte, gente. Existe dentro da FUNCEF já encaminhada uma negociação com a Caixa nesse sentido. Está encaminhada e um dos diretores, que é o diretor da área desse tipo de investimento, negociando com a Caixa um ressarcimento. Há exemplo de que existe, continua havendo uma negociação, uma ação na Justiça contra a Petrobras em função da questão dos FIP-Sondas para receber aquele 1 bi que a Previ recebeu, 1 bi que a Petros recebeu e que a FUNCEF ficou de fora naquela negociação. Então, existe um acionamento. Isso vai dar certo? Eu torço para que sim. Se pagou para um, por que não vai pagar para o outro, né? A empresa está tendo essa questão. Mas são ações judiciais. Agora, internamente, já vinha sendo feito antes da nossa chegada. Tentar com a Caixa uma negociação para essa questão específica que está lá. Então, nós entendemos que, se uma negociação bem conduzida, bem encaminhada, ocorrer, talvez seja melhor do que esperar 10, 12, 15 anos lá na frente. Agora, tem que se saber quanto é que vai ser proposto na mesa, né, para negociar. Ah, se há uma dívida de 5, que é o que ele estimou lá, 5 bi. Ah, não, eu vou pagar 500 milhões? Resolve. Então, deixa correr a cobrança judicial. Ah, mas vamos pensar em 3 bi. Interessa a quem está aqui? Já dizia minha mãe, né? Uma péssima
um péssimo acordo é melhor que uma excelente demanda. Minha mãe falava isso, não entra em briga não, porque não vale a pena. Então, são essas questões que existem. Existe um levantamento interno, também na área jurídica, para apurar o contencioso, que é o trabalhista. Para se apurar, olha, o que de fato a Caixa já pagou e o que não pagou. Isso era uma demanda nossa, inclusive, de campanha. Mas já existe esse processo lá dentro acontecendo. Com relação a isso, Rogério... Um monte de frentes acontecendo, sabe? Com relação a isso, muito bem, um gancho fabuloso que você me deu. Eu já falei isso em outras reuniões que eu participei, em Juiz de Fora... Aqui você já falou comigo, inclusive. Pessoalmente. Nós temos depósitos chamados recursais. Isso é dinheiro vivo. A partir do momento que você cutuca isso e fala com o juiz para devolver, isso entra contabilmente online, no mesmo dia. Sei. Então deve ter, nessa altura do campeonato, bilhão de reais, que a gente está parado lá, que nós podemos botar a mão. E, salvo engano meu, eu queria te pedir mais uma vez, você que está na diretoria agora, para você olhar com carinho isso lá. Eu já falei você com estava em Juiz de Fora, eu falei com o presidente da FUNCEF, Isso. com o diretor da FUNCEF. Eu já falei com a Elissa, a gente vai dar uma olhada nisso. E a gente corre atrás e bota no bolso. Entendeu? Muito obrigado aí de novo. Valeu. Gente... Há 10 anos que ele fala isso. Mas ele falou eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Até a gente ver essa grana no nosso bolso. Essa grana é nossa. Nossa. Gente, meu tempo está estourado. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa aqui, que acho que assim, os principais assuntos eu já tratei com vocês. Deixa eu ver a próxima página, o que é. Ver se tem algum outro assunto. Não, tem alguém do Regra Plan não saudado aqui, a não ser Messias? Não, a não ser Messias? Pronto. É que ele fica brigando, falando que não é não saudado, é Regra Plan. É só o Messias que é Regra Plan. Não, mas Leonidas é saudades. O caso dele é outro. Então eu vou passar essa tela aqui, porque ele já sabe do problema aqui. Política de investimento a gente já falou. Mais uma, por favor. Canais de comunicação direta com os eleitos. Faça uso desse instrumento. Essa é a última tela. Gente, 2 perguntas o pessoal me autorizou aí. Alguém tem alguma para fazer? Sim. Essa questão da Petrobras, para deixar claro, até um pouco com o que eu falei. Quando você começa a investigar demais só para mostrar que está investigando, você corre um grande risco. A FUNCEF criou aquelas CTAs, Comissões Técnicas de Apuração, para saber se tinha havido algum desmando nas gestões passadas, ou seja, vamos fazer uma caça às bruxas. E ali se levantou de tudo, o Ministério Público se apropriou daquilo e está na Operação Greenfield. Quando a Petrobras foi cobrada pela FUNCEF como pelos outros bancos, tá, eu pago Previ, eu pago Petros, a FUNCEF, não, eu estou olhando aqui, que vocês disseram que foi roubalheira dentro de vocês, então não tem nada com isso. Ou seja, demos um tiro no pé. O próprio processo que estava sendo encaminhado foi contra nós. Enquanto os outros receberam, em um acordo da Petrobras, R$1 bilhão, nós estamos aí chupando o dedo e tendo que acionar a Petrobras na justiça, porque ela não se fez um acordo em função do que se construiu dentro da própria FUNCEF. Mas, enfim, esse é um momento que nós temos que enfrentar também. Mais outra pergunta? Mais uma só. Mário. Ei, Rogério, na verdade, assim, até para complementar, você esteve lá com a gente no Espírito Santo há pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, e você citou aí na hora, assim, da importância de uma participação da ativa, e a gente precisa, e você disse isso, que vai ter alguma coisa assim, temos que provocar a geração mais nova a entrar na FUNCEF. Aqui nós falamos aqui, e foi importante, muito legal essa fala, mas quando você fala de FAB, FRB, é distante para grande parte da turma. Então precisa trazer mais a discussão para a geração mais nova, também querer, nós também lá atrás demoramos a pegar também. Então essa discussão que você começa desde já, eu sei que você vai fazer, é importante você citar que vai ter um estudo nesse sentido, para trazer mais uma educação financeira. Ah, sim. Porque, na realidade, o que você traz é importante, Mário, porque, assim, acaba sendo 2 mundos distintos dentro da Caixa. É o mundo que é o Reg Replant, nós que somos mais antigos, que pagamos equacionamento, que temos, talvez até em função dessa conta que nós pagamos, um pouco mais de entendimento do que é a FUNCEF e procuramos conhecer melhor. E um grupo que não sofre isso, que é o grupo só do Novo Plano e do REB,
que, de uma certa forma, leva na maciota porque não sentiu no bolso, apesar de a cotinha dele estar variando lá todo dia. Mas não se apoderou ainda do debate, que eu acho que esse é o grande lance do processo. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos trazer, e vamos fazer isso, estamos fazendo, nessa mudança de um processo de comunicação mais ameno, mais proativo na FUNCEF, a gente trazer debates e informações para conhecimento. Como funciona o processo de gestão na FUNCEF, como funciona um processo de aprovação de investimento, como é que você conhece? Passa em comitê A, comitê B, comitê C, comitê de risco, passa em uma série de comitês para chegar na diretoria para aprovar. Então não é simples fazer um investimento na FUNCEF. Para as pessoas saberem que aquele dinheiro dela que está sendo colocado ali, ele é hiper fiscalizado, ele é super acompanhado. O que acontece eventualmente com um investimento ou outro, acontece na FUNCEF, acontece em outros fundos de pensão, acontece em grandes bancos, que são movimentos oriundos do mercado financeiro normalmente. Então isso acontece. Mas o que é que a gente quer, Mário? É trazer um programa exatamente de educação previdenciária e financeira em relação à FUNCEF. Isso está sendo gestado e a gente vai trazer com bastante força para que a gente possa estar também trazendo esse debate. E aí, gente, olha, a GCF, a gente está à disposição, eu e Jair, os conselheiros eleitos, estão à disposição do debate para que a gente possa, nas bases de vocês, nas GCFs de vocês, estar fazendo esse trabalho de debate. Como o Mário me convidou para ir no Espírito Santo há 15 dias atrás, e eu estive lá, estavam lá todos os associados, numa festa maravilhosa lá na PCF, mas teve uma manhã de debate comigo e com a Rita Serrano, que foi muito rica. Então, pessoal, pensem nisso, entrem em contato com a gente monta uma agenda, vamos lá visitar a GCF de vocês, e é uma forma da gente estar trazendo para as bases o debate, né? Para bem perto de vocês, essa construção da informação e do entendimento. Valeu? Gente, obrigado. Desculpa aí o extrapolar o horário, como sempre.